Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 18 do concurso militar da AFA, da Academia da Força Aérea, do ano de 2022, de acordo com a prova de versão A, beleza? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês, então, caso vocês queiram baixar esses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês entrando lá, vocês conseguem encontrar facilmente e baixar esses arquivos, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui nesse problema que vai tratar aqui de gráficos de cinemática, tá? Eu poderia simplesmente resolver esse problema rapidinho, porque é bem tranquilo, tá? Mas além de resolver, eu vou querer fazer alguns comentários para fazer uma breve revisão aqui de gráficos de cinemática, tá? Então olha só, foram apresentados a um aluno de física os seguintes gráficos representativos de movimentos retilíneos, tá? Então a gente já sabe que os três gráficos, o problema já nos assegura que os três gráficos são gráficos de MRs, né? Movimentos retilíneos. Então eu tenho aqui o gráfico 1, o gráfico 2 e o gráfico 3 e a gente vai analisar esses gráficos, tá? Com mais cautela daqui a pouco, tá? Ao analisar os gráficos, o aluno percebeu que podem representar um mesmo movimento os gráficos. Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver aqui primeiro o gráfico 1. O gráfico 1, a gente sabe primeiro que é um gráfico de posição por tempo. É um gráfico posição versus tempo, tá? Percebam, posição do corpo e o tempo, e aqui não nos importam aqui a princípio as unidades que serão utilizadas aqui, tá? E esse é um gráfico que vai nos dizer como que a posição se comporta em função do tempo. E essa daqui é a função que vai descrever, né, esse gráfico, né? É a função que vai descrever o comportamento dessa posição no tempo, tá? Então, aqui, olha só, vamos dar nome aos bois aqui. Aqui eu tenho a nossa posição inicial, o corpo parte de uma posição inicial, e eu vou dizer aqui que ele vai até uma determinada posição, que eu vou chamar aqui, ó, de posição final, tá? Posição final. Bom, primeira informação aqui que a gente tira desse gráfico é: esse gráfico nos dá um movimento progressivo. Lucas, o que é um movimento progressivo? É um movimento onde a posição do corpo, olha aqui, ó, o eixo Y, a posição do corpo aumenta com o passar do tempo, tá? Então, quando a posição do corpo aumenta com o passar do tempo, a gente chama esse movimento de movimento progressivo, tá? Movimento progressivo. E no movimento progressivo, o deslocamento desse corpo, ele é um deslocamento positivo, tá? Outra informação aqui que a gente pode tirar qual é a função que vai nos dizer, né, que vai nos dar, que vai descrever o comportamento dessa posição. É uma função afim crescente, tá? É uma função afim crescente dada por a posição final, vai ser a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então, essa função ela é descrita por uma função afim, né? É a cara de uma função afim, a mesma função afim que a gente estuda lá nas aulas de função em matemática, tá? E aí vocês lembram? Qual é a cara de uma função afim? F de x é igual a ax mais b. Bom, como que a gente chama esse número A, esse coeficiente A, né? Esse coeficiente A é o coeficiente angular da reta, né? E o coeficiente B é o coeficiente linear, tá? O coeficiente linear é aquele que toca lá no eixo Y, tá? Então percebam, qual é o coeficiente angular aqui? O coeficiente angular é a nossa velocidade e o coeficiente linear é a nossa posição inicial, tá? E outra coisa que a gente sabe, né, que essa velocidade é uma velocidade positiva, tá? Por que é uma velocidade positiva? Porque dessa mesma expressão eu tiro o seguinte, eu tiro que o ΔS é igual a VT, tá? Bom, se o ΔS é um número positivo e se o tempo também é um número positivo, então a velocidade é uma velocidade positiva, tá? Então, é um movimento progressivo, a velocidade é positiva e, além disso, a velocidade desse corpo é constante no tempo, tá? A velocidade desse corpo é uma constante no tempo. Então, a gente está trabalhando aqui, a gente está descrevendo, na verdade, um MRU, tá?
um movimento retilíneo e uniforme. Como assim uniforme, Lucas? O que é uniforme? Uniforme é a velocidade do corpo, tá? A velocidade é constante, tá? Então, esse é o gráfico aí, o gráfico 1, beleza? Vamos analisar o gráfico 2. O gráfico 2 ele vai falar aqui de um gráfico bem parecido com o gráfico 1, só que é um gráfico VT, tá? Então, olha só, deixa eu separar aqui. Primeira coisa que você tem que notar com atenção é que o gráfico 2 é um gráfico VT, um gráfico velocidade por tempo, tá? E esse gráfico velocidade por tempo, ele descreve o comportamento da velocidade do corpo. Aqui eu vou escolher uma cor verde, tá? O comportamento da velocidade do corpo com o passar do tempo, tá? Então, velocidade por tempo, e também não nos importam aqui as unidades, tá? O que a gente vê aqui? A gente vê também que isso aqui é uma função linear crescente, tá? Isso aqui vai caracterizar um movimento acelerado, tá? Então, é um movimento acelerado. Por que é acelerado? Porque a velocidade do corpo ela aumenta com o passar do tempo, tá? Então, olha só, a nossa aceleração aqui vai ser um número positivo, tá? A aceleração vai ser um número maior do que zero. Lucas, por quê? Percebam o seguinte, pessoal. Como é que a gente pode tirar a aceleração aqui? É a variação da velocidade. Ó, é a variação da velocidade. Cadê? Aceleração é a variação da velocidade com o passar do tempo ΔT, tá? Então, percebam lá no gráfico que a velocidade do corpo ela aumenta conforme o tempo passa, tá ok? Conforme o tempo passa. Então, se essa velocidade aumenta conforme o tempo passa, então esse ΔV, olha só, vou explicitar aqui, ó. Quem é o ΔV? O ΔV vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo, tá? Como a velocidade final, percebam, a velocidade final ela é maior do que a velocidade inicial. Então, se a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, isso aqui, ó, essa subtração vai nos dar um número positivo, e um número positivo dividido por um número positivo também é um número positivo. Então, essa aceleração é um número positivo e isso caracteriza o movimento acelerado, tá? E se o movimento é acelerado, esse movimento não é um movimento com velocidade constante. Por quê? Porque a velocidade aumenta com o passar do tempo. Então, a gente está tratando aqui de um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Uniformemente variado, onde a velocidade varia com o passar do tempo. Tá? E aí eu posso pensar aqui em termos de função também, né? Qual é a função que vai descrever essa velocidade aqui lá naquele gráfico, lá no gráfico 2? Tá? Também vai ser uma função afim crescente. Então, olha só, ali ele chamou de V1, né? Então, V1 que vai ser, V1 que vai ser a velocidade final naquele trajeto, vai ser V0 mais AT, A vezes T, tá? Isso aqui é uma função afim crescente, né? É uma função também é afim e crescente, né? Descrita lá pela mesma cara da função afim das aulas de matemática, né? Y de x, y depende de x, de tal forma que y, né, vai ser ax mais b. E aí, de novo, né, o que é o A? O A é o coeficiente angular, né? E o que é o B? O B é o coeficiente linear. O coeficiente angular aqui é a aceleração. O coeficiente linear é a velocidade inicial, tá ok? E a aceleração é um número positivo aqui, tá? Então, a aceleração sendo positiva nos dá um movimento acelerado, tá? Então, a gente já sabe de cara que o gráfico 1 não representa o mesmo movimento que o gráfico 2. Eu vou anotar isso aqui, tá? Então, 1 e 2 não representam o mesmo movimento, tá? Movimento.
Então, quais são as alternativas aqui que a gente poderia aqui eliminar, né? A alternativa 1 é a alternativa D de dado. Tá ok? Agora vamos analisar o gráfico 3. O gráfico 3, olha só, o gráfico 3 é um gráfico. Deixa eu puxar aqui para baixo. Vou botar aqui embaixo. Deixa eu fazer uma separação aqui. Tá. Gráfico 3. O gráfico 3 representa um gráfico, olha só, percebam, vou pegar aqui outra cor, vou pegar aqui roxo. O gráfico 3 vai representar um gráfico aceleração por tempo. Tá? Ou seja, como que se comporta a aceleração do corpo? Aqui, ó, a aceleração é em função do tempo e, mais uma vez, não nos importam as unidades. Tá? Então, é um gráfico AT. Ó, um gráfico aceleração por tempo. Tá? E percebam que aqui, além disso, a gente tem uma aceleração, ó, uma aceleração positiva, tá? Ou seja, uma aceleração maior do que zero. Como assim, Lucas? Positiva. Percebam que, ó, a aceleração desse corpo é um número maior do que zero, tá acima do eixo T, né? É um número positivo, tá? Então, é um número positivo e, além disso, a aceleração também é uma constante no tempo, tá? É uma constante no tempo. Beleza? Não tem muita coisa para comentar aqui, né? Só pensar também que o gráfico 3 pode representar aqui o mesmo movimento do gráfico 2, tá? Então, na verdade, 2 e 3, né? 2 e 3 podem representar o mesmo movimento. O mesmo movimento. Bom, e aí você deve estar se perguntando, Lucas, a aceleração no caso 2 também é uma constante no tempo? Também, pessoal. Porque, olha só, aqui, ó, a velocidade ela varia uniformemente, tá? E quando a velocidade varia uniformemente, a aceleração também é constante, tá? Então, no gráfico 2, a aceleração é positiva e é uma constante no tempo, representando um MRUV, tá? E no gráfico 3, a aceleração também é positiva, também é uma constante no tempo, tá? E também é um MRUV. Então, aqui, ó, representa também um MRUV. E além disso, né, isso aqui significa um movimento acelerado, tá? A aceleração sendo positiva representa um movimento acelerado, assim como no gráfico 2, tá? Então, por esse motivo, a nossa resposta aqui não pode ser, né, não poderia ser a letra B de Brasil, tá? Somente a letra C de casa. 2 e 3 representam o mesmo movimento, tá? Bom, pessoal, fica aí mais uma resolução para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!